Então vamos lá, né? Capítulo 23 e 24 desta noite. Só para a gente dar uma relembrada, né? No capítulo anterior, eles vão lá até um local, lá, né? Uma instituição no plano espiritual, lá da irmã Clara. Era lá uma catedrática, né? Na arte da conversa, né? Da palavra falada. Aí eles participam lá de uma conversa entre ela e alguns alunos lá da instituição. E aí no finalzinho eles têm um tete-a-tete com ela, né, particular. E aí eles pedem, né, para que ela possa auxiliá-los, né, junto à tarefa lá que teria com a Odila, né? A Odila que era mais renitente ali na obsessão da Zulmira, e aí precisava alguém que falasse mais ou menos a língua dela, né? Para ela poder entender a situação, e eles, né? Sabedores que não tinham condições de ter esse nível de diálogo com a Odila, então eles pedem para Clara, né? Aí a Clara se predispõe, né? A poder a acompanhá-los, né? A poder auxiliá-las, né? Então aí no capítulo anterior ainda, eles conversando com a Clara, né? Então, Clara convidou-os à pequena peça contígua e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visitação. Alguém na terra precisava ouvi-la a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Aí o Clarencio resumiu, né, a situação ali da dupla, né, Zulmira-Odila, né? Aí, nos dos últimos parágrafos aqui do capítulo anterior, né, capítulo 22, aí quando se inteirou que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Aí ela fala, né, pobre criatura, né? E afirmando um tempo bastante para ausentar-se, acolheu o apelo e dispôs a seguir-nos generosamente. Então, no finalzinho da aula ali, eles explicam, né, a situação para ela, ela percebe que realmente ela precisava ajudá-los e aí se dispõe a acompanhá-los. Então aí começa o capítulo 23 nessa, né? Então eles chegando até a casa do Amaro, da Zulmira e onde a Odila estava, né? A irmã Clara, né? Depois de expressivo entendimento com nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância e, abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Então ela chega no local, percebe, né, a Zulmira sendo atormentada pela Odila. Sim. Aí ela faz uma prece, né? Então ela se concentra ali e faz uma prece, né? Aí ele vai citando aqui, né, como a coisa vai acontecendo, né? Gradativamente o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizeram instrutora o núcleo irradiante. Então ela vai orando e ela vai começando a expandir, né, essa luminosidade dela no ambiente. Aí fala assim, cercava enorme halo de dourado esplendor, como se o ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos revérberos, que são brilhos, clarões, chamas, dessa natureza passavam a irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmos, caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro. Então, verdadeiro arco-íris de cores ali, né? Vai inundando todo o ambiente ali, né? Aí
chegamos aí próximos aí da primeira questão, né? Sim. Aí a primeira questão fala assim, referente à mediunidade, por que e como irmã Clara consegue total equilíbrio dos centros de força e do poder de ampliar a visão? Olha, não. Vamos. Irmã Não, Clara. tive a ideia de que a irmã Clara se converteu Isso. nos. Pode ser por aí? Tive a ideia de. Isso, Pode? Tive a pode ideia, ser. tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Fizera-se a casa extremamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila se aquietara como que dominada por branda coação. Estático, mal consegui articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento com o nosso instrutor. A irmã Clara informou o ministro, igualmente elevado, já atingiu o total de equilíbrio dos centros de força e irradia ondulações luminosas e distintas. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações de seu sentimento purificado, que consiste nas projeções de harmonia e beleza que lhe fluem ao ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora numa relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza, e então, em vez de somente observarmos esse deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, uma vez que a irradiação sobre nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento, e expressa-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. A mensageira transfigurada parecia mais bela. Avançou para a primeira esposa de Amaro e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial. Reparem, disse Clarencio feliz, ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-se-á a presença assim como a vemos. Com efeito, vimos que a genitora de Evelina, tocada por aqueles dedos celestiais, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos. Naturalmente, ofuscada pelo brilho que se envolvia a visitante inesperada, começou a chorar, suplicando: Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me. Odila, que fazes? Interrogou a emissária com inesquecível inflexão de ternura. Estou aqui, vigiando-me por amor, vingando-me por amor. Haverá, porém, algum ponto de contato entre o amor e a vingança? Identificando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exaltando cruel. Devo alijar a intrusa que me assaltou a casa. Essa miserável mulher tomou-me o marido e assassinou-me o filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Pobre filha, revidou Clara, abraçando-a. Quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte.
quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem o nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele de desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. Achávamos-nos à frente de infortunada irmã, arrojada à dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Ela despojou o homem que amo, soluçou a Odila, mas dominada pela influência magnética da mensageira que impressionara com as suas belas palavras. Não seria mais justo, ponderou Clara, sem afeição, considerar que ela a desposou? Eu acho que pode parar por aí. Porque a pergunta está no começo logo, né? A resposta. É só o processo de como ela faz, né, para poder... Isso. Ampliar a visão. Convencer a Odília a deixar de ser tão má, né? Vingativo. O processo de ampliação da visão, né? A questão é assim, por que e como a irmã Clara consegue total equilíbrio dos centros de força e do poder de ampliar a visão? O que vocês entenderam aí? No começo ele diz, o Clarence, né, ele diz que ela já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Então, se ela atingiu esse equilíbrio, ela tem o controle dos centros de força, certo? Foi isso que eu entendi. Para controlar os centros de força tem que estar num nível bem elevado, né? Sim, o Clarence coloca ela num nível até superior a ele, né? Vamos dizer. Porque o equilíbrio do centro de força e poder de ampliar a visão. Isso. Porque aqui no começo... ampliar a visão, no começo ele fala a respeito do centro de força e depois ele até fala, reparem, diz Clarence, feliz, ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe-á a presença assim como a vemos. Então aqui, até no próprio diálogo dela com a Odila, a gente já percebe a diferença entre as duas, né? Sim. Quer dizer, ela conseguiu esse equilíbrio justamente passando aí, provavelmente aí várias existências, né? Passando por situações difíceis, né? E treinando, né? O seu equilíbrio. Porque aqui ele coloca assim que em oração ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado. Então, quer dizer, ela já era uma pessoa que já não tinha mais aquele sentimento de apego, aquele sentimento de egoísmo, de posse, né? Então, ela já era uma pessoa totalmente desapegada das coisas materiais. Então, ela já tinha entendido. O objetivo de passar isso, né? Passar isso para outros, né? Porque ela já tinha entendido. Né, Odília? Ela já tinha entendido, né, a transitoriedade da matéria, né? Essa evolução ela conseguiu a custa de muita oração, talvez, né? Muita ajuda, né? Quem precisava, né? Muito trabalho. Trabalho em si mesmo, né? Porque a gente não tem esse equilíbrio do nada. Esforço próprio. E deve ser bem complicado para chegar lá. No finalzinho aqui, no texto que ele diz, com efeito,
Vimos que a genitora de Evelina, tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem. Interessante, né? E caiu de joelhos. Encantamento selvagem. É porque ela percebeu que estava recebendo alguém de uma hierarquia muito maior. Porque até então, pelo que dá a entender aqui, os três, né, o Clarence, o André Luiz e o outro rapaz estava junto lá, eles não eram visíveis pela Odila. Então, E a Odila ela não conseguia ver, percebia. Ela não percebia os três. Mas a Clara... Não é à toa que o nome dela é Clara, né? Qualquer semelhança, mera coincidência. Mera coincidência. E aí e é interessante ela falar assim, né? Estou aqui vingando-me por amor. Aí ela pergunta, né? Haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? São duas coisas, dois sentimentos completamente contraditórios, né? Opostos, né? Aí ela afirma, né? Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Aí a Clara rebate, não. Quem ama semeia a vida e a alegria. Sim. Como quem ama fazer justiça com as próprias mãos? Pô, é um pensamento muito, muito baixo, né? Muito subdesenvolvido. A vingança, né? O ódio, tudo isso são coisas muito ruins, né? Sim. É, porque a pessoa que faz justiça, ela não pode ser parte do processo. Porque senão ela deixa o sentimento envolver na questão e aí, vamos dizer assim, o desequilíbrio pode acontecer. Então tem que ser a pessoa que vai julgar tem que ser uma pessoa completamente alheia às partes, alheia ao fato. Senão não tem a necessária isenção para avaliar as coisas, né? Então aí não tinha menor cabimento, né? Ela fala, quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem o nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. Então tava mostrando para ela, olha, você não está agindo por justiça, você está agindo por egoísmo. É isso aí. O egoísmo nunca vai ser um sentimento que justifique qualquer atitude. Aí ela tenta, né, justificar, né? Ela desposou o homem que amo. Aí ela dá uma outra, né? Uma outra dose de realidade nela, né? Aí ela fala, não seria mais justo, ponderou Claro, sem afetação, considerar que ele a desposou? Exatamente. Então não foi a mulher que foi lá se ensinou. Ele casou porque ele quis. Né? Então, você não pode dizer que algo que era seu, que foi tomado por outra pessoa, ele quis casar com a Zulmira. Então pensa nisso, né? Pra ver se ela cai na real, né? Mudar a maneira de enxergar, né? Outro ângulo de visão, né? Não sair daquela mesmice, né? Vingança por causa disso, vingança por causa disso. Então, enxerga de outra forma, né? Basicamente isso. O poder da Clara de fazer isso, né? Porque aí ela até fala assim, Odila, o ciúme que não destruímos, enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, ou seja, durante a encarnação, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Ou seja, se aqui em vida você não aprendeu a disciplinar esse tipo de sentimento, você vai lá pro outro lado, você vai ficar mais aflito ainda, porque lá do outro lado você não pode fazer nada. Você ainda vê a situação até, no caso dela, até uma situação mais complicada, porque ela tá vendo o marido dela casado com outro e ela não pode fazer nada. Então ela tem que... por isso que, assim, importante isso. Para nós, para a gente aprender que a gente tem que resolver as coisas aqui. Né? A gente tem a oportunidade de estarmos aqui, vamos resolver todas as pendências nossas aqui mesmo. Não vamos querer deixar para outra encarnação ou deixar para o outro lado, que aí é pior. Né? Então a gente está aqui para isso. É isso aí.
Aí achei até interessante, ela fala assim, a porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império sem fim, cerrou-se com os teus olhos materiais. A passagem na terra é um dia na escola. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor que nos concedia a título precário. Então, tudo que é de material aqui é um empréstimo por um tempo limitado, né? Uhum. Nada é nosso, na verdade, né? É tudo emprestado. E ela fala assim, por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Então as pessoas ficam nessa vida nossa aqui muito preocupadas em ganhar muito dinheiro, em ficar milionário, em acumular bens, e as verdadeiras riquezas mesmo que a gente deveria procurar, a gente não acumula. Uhum. Né? Como né, aquela parábola que Jesus contou, né, do rico imprevidente, que acumula, 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 depois daqui a pouco morreu, fica tudo aqui. Uhum. Isso aí. Quando não gasta tudo, escorre pelos dedos, né? Gasta mal, né? Vai para... Tem até até na revista Espírita, tem um dos espíritos, né, que Kardec entrevistou, que era justamente a pessoa que era rica. É. Uhum. E aí ele deixou os bens para os filhos e os filhos gastaram tudo. E aí ele estava lá irado, porque os filhos gastaram todo o dinheiro que ele acumulou em vida. E aí ele estava indignado. Quer dizer, a pessoa não se mancou, né? Você não está mais nesse mundo. Esquece isso daí. Sim. Né? O dinheiro ficou para os filhos e eles se viram, eles fazem o que eles quiserem. Não é mais seu agora. Né? Tudo isso foi um empréstimo para ele durante a vida, durante a encarnação. Cessou a encarnação, acabou o contrato de aluguel dos bens materiais, agora é de outro. Quando você podia aproveitar, não aproveitou, né? Agora não reclama. Pois é. Só queria saber de juntar, né? Então, e até coloca, né, que a pessoa que acumula muitos bens e não gasta nem consigo mesmo, Uhum. é pior que aquele que acumula bens, mas pelo menos gasta com ele. Uhum. É. Aí ele coloca, né, ela coloca, né, começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos assim todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Coisa que até hoje a humanidade ainda não entendeu, né? Vide aí as guerras estão aí em curso, quer dizer, um matando o outro. Ninguém ainda entendeu que fazemos parte de uma única família, que é a família humana, né? Aí ela vai tentando chamar a consciência dela, né? Já se colocasse na condição, né, da Zulmira, né? Colocou-se no lugar da Zulmira aí, né? Pensa bem aí o que seria se você estivesse no lugar dela, o que você faria? Aí ela vai, né, tentando puxar a consciência dela, né? Aí ela dá uma retrucada, né? Não me fales assim, imprecou interpelada com evidentes sinais de angústia. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Apesar de tudo, ela ainda estava meio revoltada ali, né? Aí ela tenta chamar novamente atenção, né? Odila, reflete, esquece-te de que a mulher é sempre mãe. O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. Se deseja recuperar a ternura e confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Uhum. É isso aí. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas amar o capaz de querer-te transtornada, qual te encontras entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós. Então,
Imagina se o seu marido vê você nessa situação, ele vai ficar mais aflito ainda, né? Então, pensa bem aí, vamos nos acalmar aí, né? Ainda é tempo de perdoar. É, Tirar esse peso das costas dela mesmo, né? ela ainda tenta numa última justificativa, né? Ela, porém, matou meu filho. Aí ela responde, né? Como podes provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Sim, concordou Clara, afetuosa. Admito que Zulmira assim conduzisse. Quer dizer, ela vai tentando uma justificativa atrás da outra para tentar justificar, né, as atitudes, né? E aí a Sim. Clara vai desmontando, né, uma por uma, para ela cair na real, né? Aí vem a segunda questão, né? Comente, em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. É. Ela, porém, matou meu filho. Como pode provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Sim, concordou Clara, afetuosa. Admito que Zulmira assim se conduzisse. É inexperiente ainda, e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão, mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita. A verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir, naquela que sucedeu no lar, uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. E tirando a luz do teu amor das chamas comburentes do inferno do ciúme, em que padece pela própria vontade, serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. É isso aí, né? Ela perdoando, né? Sim. Ela traria a menina pro lado dela, o marido, e seria tudo mais fácil de viver, né? De se lidar. Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensageira afagava-lhe os cabelos, acrescentando: sei que sofres igualmente como mãe atormentada. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus. De novo, aí a ideia do desapego, né? E se a morte colheu a criança que estremeces, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento. A mensageira animava-lhe a fronte, dando-nos a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas. Ao mesmo tempo que ela falava, ela também agia, né? Sim. As operações magnéticas aí. Depois de alguns instantes em que apenas ouvíamos os soluços de Odila transformada, a venerável amiga acentuou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo de novo em teus braços, ao invés de te consagrares inutilmente à vingança que te cega os olhos e enregela o coração? Clara, certo, alcançar o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma todos os pesares que lhe senhoreavam os sentimentos, gritou como fera jugulada pela dor: meu filho, e seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: rejubila-te, irmã querida. Grande é a tua felicidade, podes ajudar, e isso representa a aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos, e basta uma prece de amor puro com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado.
Há 22 séculos espero por um minuto igual a esse para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Só 22 séculos? A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrou-se a ela, prosseguindo em choro convulso, enquanto a instrutora repetia com desvelo de mãe: Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. É isso aí, né? Você vê que quando ela toca no ponto do filho, é o ponto mais sensível dela, né? Desmontou ela, né? Ela deixou a vingança de lado, né? O ódio mortal, e passou a se concentrar no filho, né? Porque você vê, ela, na verdade, ela foi convencida pela Clara por algo que, na verdade, ela já sabia. Mas ela estava convencida que ela estava certa. Isso. Né? E aí eles foram buscar a Clara justamente isso, né? Naquela instituição que ela dirigia lá, que era justamente pelo poder da conversação, você consegue persuadir as pessoas, né? Esclarecer as pessoas a respeito de um tema. É como Sócrates fazia, né? Então Sócrates, através da conversação, ele conseguia mostrar para as pessoas que estavam convictas, né, com certezas de alguma coisa, que eles não tinham, na verdade, nem conhecimento, nem convicção, nem certeza alguma, de coisa alguma. Como dizia o Chaplin, eu não vim para explicar, eu vim para confundir, né? É isso aí. Porque o que Sócrates fazia? Ele, através de perguntas, né, como ela mesma foi fazendo aqui, mostrar para a pessoa, né, que as convicções que ela tinha, na verdade, não eram tão fortes assim, e a pessoa percebia que, na verdade, ela pensava que sabia, mas não sabia nada. E aqui ela foi justamente, né, a gente até falou no capítulo passado aí a respeito aí do marketing, né, da propaganda política, é o lado ruim, né, da conversação. Aqui ela produzia o lado bom da conversação, que é justamente esclarecer a pessoa. Sim. Então era justamente o método, né, parecido com o que Sócrates fazia, de mostrar para as pessoas a verdade, que a verdade era o quê? Que ninguém sabia coisa alguma. Ninguém tinha certeza de coisa alguma. Né? Como diz Jesus, né? Conheças a verdade vos libertará. Vos libertará. É que ela estava precisando ser liberta, né? E ao mesmo tempo que ela falava, ela aplicava lá as operações magnéticas. Isso é. Ela também produzia ali um calmante ali para ela, né? E aí vamos aí para a terceira e última aí desse capítulo, né? Que é esse finalzinho aí. Clarence explica que após a intervenção amorosa de Clara, Zulmira poderia recuperar-se. Por quê? Explique o que houve nesse processo. Então, agora Zulmira poderá recuperar-se. A adversária retirou-se sem violência que lhe prejudicaria o campo mental, que, acompanhado do nosso orientador, afastou-nos por nossa vez, embora conservássemos a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. A Odília finalmente parou de, vamos dizer, vampirizar, né, a Zulmira. É uma coisa que a gente viu lá para trás, né? A Clara conseguiu tirar ela do ambiente lá, né? Exatamente. Por isso que ela poderia se recuperar agora, né? Livre dessa vampirização, dessa perda monstruosa de
energia, coitado. Tava acamada lá. Aquela doença que ninguém explica, né? Porque não é doença. Aqui ela coloca, o Clarencio coloca assim, né, que ela pode recuperar-se, né, que a adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. Então, a Odila saiu por convencimento, né, por vontade própria, ela se retirou, ela não foi arrancada ali, ela não foi puxada dali contra a vontade dela. Ela foi convencida através da conversação de Clara a se desligar da adversária. Então foi por vontade própria. O risco dela voltar a atormentar é zero, né? Nesse caso, né? O fato dela ter sido convencida e ter percebido a realidade, que ali ela estava só perdendo tempo, que ela estava fazendo vingança, justiça pelas próprias mãos, que não ia dar em nada, que na verdade ela estava prejudicando a si mesma. Então, ao perceber isso, ela se afasta e a possibilidade de retorno é, como você falou, é zero. Ela saiu por vontade própria. Agora, vamos fazer a analogia aí com aqueles trabalhos que aquelas correntes espíritas lá como é que chama mesmo? Que eles tiram o espírito da... apometria? Apometria. Que eles tiram a força do espírito. Apometria? Apometria. Imagina um processo desse aqui se daria certo. Você até tira a pessoa por um tempo da perturbação ali, mas ela volta. Porque não foi convencida, ela foi removida, né? Sim. De tanto o pessoal ficar falando, ela tá bem, eu saio aí. Eu não conheço esse processo, apometria. Tem alguns centros que são especializados em fazer isso. E um afastamento à força, então? Exatamente o que o Cláudio falou. Eu vi acontecer de um caso. Por exemplo, você tem uma namorada que você teve no passado e que ela desencarnou e resolve perturbar sua vida hoje em dia porque você está com outra. Então eles fazem sessões tentando trazer esses espíritos, né? Convencê-los a não fazer mais isso, mas eles não têm esse poder da Clara. E aí eles fazem de outra forma, eles praticamente obrigam o espírito a sair dali. Você não pode ficar aqui, você tem que ir embora. E aí ele acaba indo, mas ele vai sem o convencimento de sem convencimento. Isso, aí volta. Então a situação que aparentemente se acalma, passa um tempo, ela retorna da mesma forma, entendeu? E retorna às vezes com muito mais força, que causou até a separação do casal que eu conheci. Interessante. Eles fizeram o trabalho, né? E foi dito que era isso, uma ex-namorada dele. E ficaram alguns meses de boa. Depois, quando começaram a brigar, não teve jeito. Cada um para um lado. A gente vê que aqui realmente o processo de convencimento ele é muito mais eficaz. Sim. Porque o espírito ele sai da obsessão e por vontade própria. Então ele percebe o erro que ele estava cometendo e não volta. A possibilidade de voltar é muito difícil. Agora, quando o espírito é retirado da força, ele vai voltar. Assim que ele puder, ele vai voltar e com uma força maior ainda. Isso aí. Então não é didaticamente um método realmente eficaz isso daí. Então é isso aí, terminamos o capítulo 23, vamos aí no capítulo 24. Como a gente falou na aula passada, a Clara é a verdadeira psicóloga, né? O Leonel que até comentou. Sim. Ela usa a psicologia e a psiquiatria, porque ela dá uns remedinhos magnéticos também, né? Duas coisas. Ela tem o dom, vamos dizer assim, que se ela reencarnasse, muito provavelmente a profissão dela seria psicologia, com certeza. Tem pessoas que têm o dom para isso, né? Consegue, na conversação, consegue buscar as coisas dentro de você mesmo, porque o tratamento psicológico, o trabalho do psicólogo é justamente isso, ser um intermediário. Ele não vai te dar solução de nada, ele vai fazer com que você
veja as coisas por si próprio. Mas ela estava esperando só 22 séculos por aquele momento, né? Caramba. Aqui pelo que eu entendi, que ela fala, há 22 séculos espero por um minuto igual a esse para o meu saudoso agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Então, uma ocasião como essa, ela está esperando até hoje vamos dizer assim, das pessoas ligadas a ela, que ainda não se convenceram. Então, por isso que ela entendia bem dessa situação que a Odila estava vivendo, porque ela tem as pessoas que são ligadas a ela, mas que até agora ainda não se convenceram da situação, e ela está esperando que as pessoas acordem. Uhum. Então é um drama que ela vive também pessoalmente. Talvez ela não tenha atuado lá ainda, né? Sei lá, porque do jeito que ela é convincente, né? Talvez ela ainda não tenha conseguido, né? Porque depende muito também da aceitação da outra parte, né? A pessoa tem que querer, né? No fundo, você tem que querer sair daquilo ali. Você está cansado, você está vendo, mas por orgulho, né? Por vingança, você se mantém. Mas no fundo, você já está cansado daquilo ali. Aí, se alguém consegue achar ali o pontinho, como ela achou, que era o filho, pronto. Uhum. Sim. Liberta a pessoa, né? Mas se não quiser, meu amigo, se estiver lá no fundo... se ela de apometria, elas são terríveis. Os obsessores vêm com vontade, com força na mesa e gritam e falam que não vão sair, que eles estão ali para destruir o outro. Caramba. O meu amigo disse que é aterrorizante. E você participa de tudo, né? Os médios e você em torno de uma mesa, e eles o tempo inteiro lidando com os espíritos obsessores ali. São várias sessões, né? É uma coisa impressionante. Eu tive contato com a apometria década de 90. Já naquela época eu achei assim um método muito sem pé nem cabeça, sem muita lógica. Tinha algumas pessoas que eu conheci que ia. Falei, eu sinceramente não participo porque não vejo muita lógica nesse método aí. E não vejo lógica e não vejo eficácia. E tem uma coisa que é evitado, por exemplo, no P3B, no P3A, é a pessoa ficar presenciando, né, certos obsessores, né? Porque não faz bem, né? Não como faz. O Leonel viu lá o... Pois é. A pessoa pode ficar, vamos dizer assim, afetada psicologicamente ao presenciar essas coisas. Por isso que no P3B, no meu caso, o assistido ele não participa, porque muitas vezes ele pode sair abalado psicologicamente. No meu caso eu não presenciei nada, mas foi o recado, né, que eu recebi. Sim. Esse meu amigo falava, o bagulho é doido lá. Mas é o que eu falo, se você olhar para a história da humanidade aí, não é difícil isso ter acontecido, com certeza que não. Eu estou aí na caminhada, amigão, ou seja, já passei devo ter passado por muitos perrengues e, enfim, deve ter sido da pá virada também, por que não? Porque não é a nossa ficha corrida, se a gente está aqui é porque a gente não foi bonzinho. Sim, de alguma forma. A gente não é nenhuma clara aí para poder, né, tá isento de reencarnação, inclusive, né? Mas graças a Deus, né, em função do esquecimento e da oportunidade que me tem sido dada, graças a Deus, eu não tenho nenhum tipo de sentimento assim, né? Graças a Deus eu não tenho de vingança, vamos também partir para cima, tomou, levou, não tem essa não, tô fora, chega. Você para e pensa, quando você faz o curso de médio, né, que tem lá os obsessores aparecendo lá nos médios, a tentativa de convencê-los a não fazer mais aquilo, ninguém consegue, é muito pouco tempo, né, lógico.
Mas quando o obsessor chega e diz o que ele veio fazer, que na época o Vitor e o André e quem estava lá tentava convencê-lo, mas você está fazendo isso? Por que você... E a resposta era sempre muito violenta. Não, não quero, não vou, não faço, você não me convence. E ir embora zangado, entendeu? Cara, É muito difícil, é muito complicado. nossa senhora, por aí. Aqui é justamente a experiência que eles tiveram de perceber que a Odila não seria convencida por argumentos intelectuais. Tinha que ser alguém que chegasse ali no sentimento, no coração, na pessoa realmente. Então, eles não tinham essa capacidade. A Clara tinha. Inclusive justamente pelo fato dela relatar que há 22 séculos ela está esperando uma oportunidade igual com as pessoas que ela é afim. Que até agora, com essas pessoas que ela tem afinidade, ela ainda não conseguiu essa oportunidade. Então, ela é um drama que ela também, pelo que dá a entender, ela também estava vivendo. Então, ela era capaz de atingir o ponto necessário na Odila que os outros três não iam ser capazes de atingir. Então, esses obsessores precisam de alguém que atinja um ponto realmente vital ali da vida deles para eles caírem na real. Então, isso muitas vezes leva muito tempo. Não, você vai gostar de fazer curso de médium, não? É muito bom, cara. Avalio que sim, cara. Os exercícios que estão no final são muito legais. Poxa. Muito legal. E deve ser realmente assim. As crises de choro, né? Os espíritos vêm, choram, mas sempre com revolta, né? Dizendo por que estava fazendo aquilo. Então, são histórias assim impressionantes. Cara, impressionante mesmo. E é a realidade do universo, vamos dizer, né? Pô, e já pensou se convencer da existência disso, né? Uma realidade, a coisa existe mesmo. Ou seja, isso é uma coisa de se pensar e de se despender um tempo em cima disso, né? Para tentar... E aprender a se defender também, né? Porque tudo está se passando dentro de um centro, né? Onde você tem toda a proteção, Isso. Né? Agora, você quando sai dali, você tem que saber se defender, né? Você começa a fazer as orações com mais vontade, sabendo que você não pode permitir que aquilo aconteça fora do centro. Mas é uma interferência impressionante, a energia é fantástica. Sim. Aí você começa a achar explicação para determinadas atitudes, determinadas pessoas, né? Fora, né? Assim, você vê situações aí fora de pessoas que muitas vezes, mas quem pediu para você fazer isso? Eu ouvi uma voz que pedia para eu fazer isso, sei o quê. Mas tem uns relatos assim mesmo. Tem alguns aí que a gente não sabe se a voz realmente é real ou se é uma voz da mente dele, né? Às vezes a pessoa não está escutando voz nenhuma, a pessoa que é meio doida mesmo. Como é que chama quando você pensa que mas não é? Que tem gente que... Tem médium que tem medo de se manifestar porque ele está achando que ele está sendo falso, né? É o animismo, né? É o animismo. Mas, pelo amor de Deus, fale. Não, tinha uma menina lá que ela não falava. Não, sentindo isso aqui, mas eu não vou falar, porque... Enquanto que uma outra descrevia as viagens dela, é impressionante. Ela ia no hospital, visitava não sei quem. Aí as pessoas que sabiam da história, né, colocavam alguns pacientes lá para serem avaliados. Nossa, mas ele está desse jeito mesmo. A menina viajava, cara. Ela ia no hospital lá e visitava a pessoa e voltava e já aconteceu isso. Alguns têm essa facilidade, né? Exatamente. Vamos lá para o capítulo 24, Carinho Reparador. Então aqui, o começo aqui, eles, né, levam a Odila, né, para um local lá onde ela vai ser amparada, socorrida, né? Aí a Zulmira começa, né, a mostrar um pouco, alguns sinais, né, de melhora, né? Mas ela ainda estava, aqui ainda fala, né, que ela estava subnutrida, apática, né?
O Clarence fala assim, que achava-se agora liberta, contudo reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Aí depois de tanto período em sendo ali submetida a essa obsessão, ela estava meio que, né, sem muita reação, né? Ele Aí fala um fala, negócio legal aí, né? A própria Odila pagou, né? fala que a Câncer. própria Odila É. favorecer-lhe-á a recuperação. Sim. À medida que lhe restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Mais para frente nós vamos ver que a Odila ela muda completamente Legal. da água para o vinho. É. Aí fala assim, a respeito da Zulmira, né, as peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas efetivamente algo prosseguia faltando. Então, assim, o corpo físico até reagia, né, dava sinais de melhora, mas ela, como espírito, ainda estava meio ali sem muita reação, né? Aí levam a Odila lá no local, né? Transcorrida uma semana, irmã Clara convidou-lhes a breve entendimento, comunicou-lhes que Odila revelava grande transformação. Aos poucos ela estava caindo na real. A benfeitora mostrava-se insatisfeita, recomendava-nos trouxéssemos Amaro. Aí ela pediu, né, para numa noite o Amaro ir ter um tete a tete com ela, para ela, vamos dizer assim, restaurar um pouquinho das esperanças dela. Aí depois da meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sol, guiamo-lo ao sítio indicado. Aí eles vão lá, né, buscar o Amaro e levá-lo até a Odila, onde ela estava, para ter um momento ali, né, de relaxamento, um momento de encontro. É, isso aí. No aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava, aguardava-nos a instrutora junto dela. Eles estavam ali aguardando, né, o Amaro ser conduzido para ter a conversa com ela. Dormiu, aí o espírito saiu. Dormiu, desprendeu, aí eles se encontram com ela, né? Uhum. Odila, Amaro, respondeu a antiga companheira, então completamente transfigurada. Sou eu quem te pede coragem, fé, serenidade e valor na tarefa a realizar. Aí esse encontro foi bom, por quê? Porque ela começou, né, a perceber o erro que ela estava cometendo e não deixar transparecer para o ex-marido a situação que ela estava vivendo. Uhum. Então, em vez dela se lamuriar para ele, ela começa a fazer o trabalho dela, que é justamente ajudar o marido na tarefa que ele tinha ainda com a Zulmira Com a filha, né? na vida encarnada, aí com a filha, né? Aí Odila, aí ele fala, né, para ela, estou farto, clamou ele, agora em lágrimas a lhe verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida: farto de quê? Sinto-me entediado da vida, casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos. E aí ele começa, né, a se lamuriar para ela, dizendo aí as dificuldades e tudo mais. Tem rogado a morte, nossa. É. Aí já chega aí próximo aí da primeira questão, né? Como anda o nosso esforço para perder peso espiritual, habilitando-nos à elevação de nível? É. Vai, Leonel. Sinto-me entediada na vida, é isso?
Isso. Entediado da vida. Casei-me de novo. Como deve saber, acreditando garantir a segurança dos nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que despojei nem de longe chega a teus pés. Foi ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento e não sei disfarçar. Evitando-a com enternecedora expressão, comentou triste: nosso Júlio morreu num desastre quando acercava para mim as melhores aspirações. Nossa filha se estiola num quadro sem alegria, e a madraça que lhe impôs apodrece num leito. Ó, Odila, poderás compreender o que sofro? Tenho rogado a morte aos céus para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. A esposa, compreensivelmente, mais bela pelos pensamentos redentores que agora lhe manavam do ser, com os olhos enevoados e de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível: sim, Amaro, compreendo, também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos, porque havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em veneno fel. Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor, que é sacrifício na terra para a edificação do nosso paraíso espiritual. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Amaro, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie em entendê-la. É indispensável ceder a nós, a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos. Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas em alguns dias rápidos adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir e reviver. Eu acho que até aí. E pela conversa dela, percebe-se que ela mudou radicalmente, né? Sim. Que mudança. Da água para o vinho. Virou um rascunho da Clara, vamos dizer assim. Mas está usando... A questão é assim: como anda nosso esforço para perder peso espiritual, habilitando-nos à elevação de nível? Será que a gente consegue uma mudança radical aí que nem a Odila? Eu não diria radical, né? Mas a doutrina faz a gente mudar homeopaticamente, né? Talvez eu não esteja no nível da Odila, assim, não tenha essa vingança, esse sentimento de vingança, né? Então não seria tão radical, mas os defeitos que nós temos, eles são atenuados pela doutrina, eu acredito. De vez em quando eu faço umas reflexões aí e chego nessa conclusão. Você enxerga a vida de outra forma, né? Você começa a enxergar aquela história tem vinganças e vingança. A vingança dela é uma vingança muito forte, né? De uma coisa muito, muito triste que aconteceu. Mas muitas vezes nós temos mini vinganças com a gente, né? Que a gente vai contornando, vai se desfazendo delas. E a doutrina ajuda muito a isso. Eu entendo. Bastante mesmo.
bastante essa reflexão toda de você de estar diante de um determinado problema e você fala, não, peraí, vamos pensar 2 vezes, contar até 10, né, como se diz. Né? Discussões idiotas que você tinha, eu não tenho mais, eu consigo me livrar delas, né? A pessoa às vezes começa a ficar muito quente, eu fico só ouvindo. Isso. Entramos no ouvido. Aí eu fico pensando, não era assim? Bem legal mesmo. Eu acho que essas reflexões ajudam muito. Mexe e vira aí, né? Eu ouço, então, situações que você vê, né, semelhantes, e você fala, pô, o cara tá agindo dessa forma com aquele outro cara ali, putz, mas o cara não tá refletindo, ele não tá de agir de outra forma e tal, né? Entendeu? Você então, escuta as pessoas falarem, às vezes, de vingança, né? E fica meio chateado com aquilo, porque exatamente. Não é esse o caminho, pô, né? A gente sabe que não é esse o caminho. Eu posso ter emagrecido algumas gramas, mas emagreci. Agora, perder bastante peso tá complicado, né? Como diz a sábia Tiana, eu não tô vendo nem o degrau ainda, pô, então... Mas é isso, eu penso milímetros. Assim. É medida em milímetros, né? Evolução é medida em milímetros. E nessa questão não tem nenhum remédio emagrecedor, não. É só o esforço mesmo, é só musculação espiritual mesmo. Mas é isso, a gente vai refletindo aos poucos, né? É uma das características da gente, quando a gente vai entrando numa certa idade, é justamente isso. Você vai percebendo, né? Que a juventude, como você tinha, né? Tanto ímpeto irrefletido na juventude, e hoje você percebe, nossa, se eu tivesse, né, com 20 anos a cabeça que eu tenho hoje, né, não fazia não fazia tanta besteira como fiz, né? Eu diria também o conhecimento, né, Cláudio? Não é só a questão da idade, porque tem gente aí que tá ficando velho e não muda. Ah, sim. Você vê a pessoa agir da mesma forma e você fica... Com certeza. Então, esse casamento de amadurecimento com conhecimento é muito bacana, muito legal. Sim. Faz um bem enorme. Por isso que assim, povos antigos, você vê que as civilizações antigas, elas sempre tinham um conselho de anciãos para governar, né? Então eram pessoas assim, teoricamente mais experientes, né? Que dariam, né, um suporte, um auxílio ao rei, ao imperador, né? Em Roma tinha o Senado, então era, vamos dizer assim, uma união de cabeças pensantes, cabeças experientes, né? Mas é como você falou, realmente, tem gente que com 70 anos age como se tivesse um jovem de 20, né? Faz as mesmas besteiras, então não aprendeu grande coisa, mas o ideal realmente é isso aí, com a idade realmente vem a serenidade, vem o bom senso, mas tem gente que infelizmente mesmo assim não muda, né? Tem umas cabeças de 20 anos aí que você consegue até enxergar um amadurecimento precoce. Enquanto que tem outras que, né, você tem que, tá bom, vai viver a vida que você vai entender depois. Mas tem gente que você fala e... Dá de tudo. E aí você percebe que realmente a maturidade, o conhecimento, o bom senso, tudo mais, ele não é do corpo material, ele é do espírito. Você tem muitas vezes jovem de 20 anos que o espírito é milenar. Exatamente. Então, é isso aí, falou tudo. Aí a segunda questão, Clarencio diz que Odila encontrará variados problemas. Seria possível evitá-los? Vamos lá, né? Eu marquei a pergunta dele. Caramba. Na sequência, não é uma resposta muito clara, mas a gente subentende nesse finalzinho de parágrafo que o Leonel leu e na sequência aí.
O ferroviário contemplou, né? Carinhoso, né? Isso. Vai, Leonel. Então, o ferroviário contemplou carinhoso e reverente e acentuou desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamos-nos em dois mundos diferentes. Infortunado que sou, sinto-me desavorado e infeliz. Achava-me igualmente assim, contudo, procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador. O que fazer de Zulmira, colocada entre nós como em empecilho a nossa verdadeira união? Não raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Nesse instante, Clarencio abeirou-se do ferroviário e, tocando-lhe a fronte com a destra, ofereceu em campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraída no Paraguai. Amaro estremeceu e continuou escutando. Se Zulmira fosse situada em templo de nosso amor, prosseguiu Odila, admiravelmente inspirada, é que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Sim, aprovava agora o interlocutor de posse de reminiscências fragmentárias que lhe assomavam do coração. Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujo espaço nos compete encaminhar para o bem. O lar não é apenas o domicílio de corpos, é ninho de almas em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Até aí. Aqui a gente percebe, né, a transformação realmente dela, né, de pessoa extremamente ciumenta, ela virou desapegada, né, falei, não, vamos tratar ela bem como nossa filha, né, então ela caiu na real, né, ela percebeu que na verdade a Zulmira não é tão assim uma adversária dela, né. E aí a questão é assim, a Clarencio tem realmente uma relação lá de trás, né, filha, né. Clarencio diz que Odila encontrará variados problemas. Seria possível evitá-los? Seria possível evitá-los se fosse lá no começo, né? Ela tivesse outra cabeça, né? Sei lá. Mas hoje ela não tem mais como evitar. Ela tem que encarar, né, de uma outra forma, e os problemas que sempre atormentaram ela. Sair dessa, né? Com a cabeça já modificada lá pela Clara. É interessante quando ele diz que o nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Ela entrou na vida deles para fortalecer o relacionamento deles, na verdade, né? É basicamente isso. Vamos dizer assim, ela tinha a Zulmira como uma adversária, e aí ela começou a perceber que o Amaro estava com a Zulmira por um compromisso do passado, mas não era o mesmo compromisso dele com a Zulmira, o mesmo compromisso dele com ela. Então o Amaro, ele nunca deixou de amar a Odila,
Mas a Zulmira, vamos dizer assim, ela entrou por um compromisso que ele tinha que resgatar. Isso. Que eu penso assim que ela percebeu o grande erro que ela cometeu, entre outras coisas, justamente percebendo essa diferença. Ele fala aqui: aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Então, tudo que causou neles, né, todo esse sofrimento, né, que a Odília encarou esse tempo todo e fez a Zulmira passar também, né? Toda essa dor aí serve como evolução, né? Pelo menos isso ela estava enxergando já também. Ela vai caindo em si, aí ela vai começando, né, a consertar, né? E a auxiliar também vamos dizer assim, na situação que o Amaro tinha que cumprir com a Zulmira, porque se ele não resgatasse nessa encarnação, a próxima teria que vir com ela de novo. Aí seria o mesmo conflito, continuação do mesmo conflito. Isso aí. A ponto de, ela mudou tanto, né, que chegou a ponto de dizer que a Zulmira seria irmã de Evelina, que é uma filha. Nossa filha. Interpretemo-la como nossa filha. Irmã de Evelina. Pelo que eu me lembro da idade da Zulmira, ela tinha mais ou menos uma idade para ser filha dele mesmo. Era mais nova, bem mais nova. Ela era bem mais jovem que ele, né? Ele devia ter talvez na faixa dos 40 e poucos e ela na faixa dos 20. Você falou tudo, era um resgate que ele estava passando. Isso aí, mano. Essa desarmonia, né? Porque o laço que unia o Amaro com a Odila era vamos dizer assim, um laço de marido e mulher. Com a Zulmira, ele não tinha o mesmo laço, era um compromisso, porque a Zulmira no passado tinha sido a Lina, né? Que ele abandonou lá no Paraguai e ela veio a falecer no Brasil, né? Atropelada lá pelo. Atropelada. E aí ele acabou se vendo nessa rede aí, né? E aí ele teve que vir para resgatar isso aí. Então eu acredito que ela também caiu em si, percebeu, né? Aí depois aqui é todo um relato dos dois, tal, a conversa. Na terceira questão, pergunta assim: por que não esclarecer Odila sobre o passado de Júlio? O que Clarencio responde? Engraçado, as minhas perguntas são diferentes. Isso que eu ia chamar a atenção aqui, realmente. Ó. O capítulo 24 é o carinho reparador. As perguntas minhas aqui são 3 perguntas. E a segunda, por exemplo... não, desculpa, gente. Eu acabei vendo outras questões aqui, não tem nada a ver com o capítulo que a gente estava. Isso. Odila, na verdade, a primeira questão, na verdade, é assim: Odila reconhece em conversa com Amaro sobre a dor, rebelião, Deus e amor e sacrifício. Comente sobre a conversa. Isso. Porque você falou aí, eu fiquei procurando a pergunta que, mas não tem aqui. Será que tá? Eu acabei. É porque o arquivo que eu tenho aqui tem todas as questões, né? E eu acabei passando, estava lendo o capítulo 26. Em vez do capítulo 24. 24. Então, a primeira questão... Odila reconhece em conversa com Amaro sobre a dor, rebelião, Deus e amor em sacrifício. Comente a conversa. Que é toda essa conversa que ela tem com Amaro, explicando as coisas, né? Isso. E aí ela muda. A segunda, fale sobre melhorar-se, progredir, reviver e a terrível realidade. Isso aí.
E é o que ela fala aqui, quero melhorar-me, progredir, reviver. Isso. Aí a terceira, na verdade, é comente sobre estar num palácio em um oásis fechado e ver viajores sedentos e com fome. Isso. Que é o próximo parágrafo aí. Sim. Ele diz: todavia ponderou o moço triste, sabes quanto te amo. Não ignoras, por tua vez, que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida? Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho dos oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto, onde estaríamos humilhando com nossa saciedade os viajores que passassem por nós, mortificados de sede e fome? Como categorizar o carinho que se pervertesse no isolamento a pretexto de conservar a aventura só para si? Renovemo-nos, amaro. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida. Tocado talvez nas fibras mais íntimas, o pai de Evelina chorou convulsivamente, infundindo piedade. Odila enlaçou-o com mais ternura e Clara convidou-nos à excursão através do grande jardim próximo. A breves instantes, achávamos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para a conversação a sós. Aí eles vão ali num lugar ali onde eles, né, até o final do capítulo, aí eles vão conversando, né? Até a hora do amanhecer, quando ele tem que voltar para a terra. Aí a questão é essa, né? Comente sobre estar num palácio em um oásis fechado e ver viajores sedentos e com fome. Quer dizer, você tá num bem bom lá, você tá lá bem instalado, né? Tá lá com fartura de comida, bebida, e você fica vendo as pessoas passando, morrendo de fome e sede. Será que... Como que você se sente? A questão era justamente despertar esse sentimento na pessoa que está lendo. Como você se sentiria vendo as pessoas passarem a necessidade e você está tranquilo, está lá vivendo muito bem? É aquela questão que a gente vê todos os dias, né? É a situação lá no Rio Grande do Sul, é as guerras, né? O povo passando fome, morrendo de inanição. Isso e você não faz absolutamente nada, né? É como se não fosse contigo. Isso não é comigo. Né? É muito difícil deixar passar ao largo esses negócios, assim, essas necessidades, né? Tem um grupo que eu participo da sopa lá que o pessoal ajuda 3 entidades, né? E eles estão sempre precisando de coisa. E eles colocam no grupo, né? Precisando disso, daquilo. Você tem que se sensibilizar, pô. Você tem que ajudar, você tem que... A Thaís lá, né? O mínimo que você dê, né? Que você contribua, você está diminuindo o sofrimento deles. Da Thaís. Agora, você simplesmente ignorar isso, né? É a história do castelo aí, né? Que você constrói, fica lá de boa e tem outra maneira também, é você passar pelas pessoas e fingir que não viu, né? As pessoas até te notam às vezes, né? Você passando na rua, querendo uma ajuda. Alguém que pede um prato de comida e você nega, né? Tudo bem que você não vai dar dinheiro, mas eu quero comer, o senhor pode comprar uma coisa para mim? Né? Você vai entrando no mercado, o senhor pode me dar 1 quilo disso, uma coisa daquilo para minha família? Sei lá. Isso, com certeza. É você deixar essa coisa fluir, né? Mexer com você isso daí. Eu lembro, muitos anos atrás, eu não lembro que rede que era, que estava meio falida, os concorrentes, vamos dizer assim, cederam estoque para a loja vender. Então você vê, é um negócio assim que muitas vezes as pessoas não se sente bem, você ali estando ali, né, tendo todos os recursos, e o outro está ali numa situação triste, terrível. Então faz, né, vamos dizer assim, o ponto bom das desgraças,
dos desastres é justamente mostrar que a gente ainda tem essa capacidade de se solidarizar com o outro. É a grande oportunidade, né, que a gente tem de poder se solidarizar com os outros que estão em sofrimento. Aproveite. Está ali na sua frente. É isso aí. Quem que disse que ia ser fácil? Pois é. Temos muito que aprender. Então é isso aí, gente. Terminamos aí então por hoje.